Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, nós vamos ler Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 16, diz assim: Os 11 discípulos rumaram para a Galiléia, em direção ao monte que Jesus lhes determinara. Assim que o viram, prostraram-se e o adoraram, mas alguns ficaram em dúvida. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, indo, fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Então, Jesus, gente, ele recebeu todo o poder de Deus, né? E do Senhor ressuscitado parte a ordem plenipotenciária, ide, né? Literalmente indo, né? Que significa agora em se envio, não é provisório, limitado e transitório, mas definitivo, ilimitado e permanente. Rompeu-se o estreitamento étnico das sinagogas e abriu-se a salvação, comunhão com Deus para todos os povos, raças e culturas, como a gente já viu aqui, que quando Jesus morreu, quando ele disse está consumado, né? O véu se partiu do templo lá, aonde ficava o Santo dos Santos, ele se partiu de cima a baixo. Aí, mostrando que Deus, através do sacrifício do seu Filho, não habitaria mais ali, mas sim em cada pessoa, em cada ser humano, em cada coração, aonde o Filho fosse aceito, ou seja, onde, né, Jesus nos aceitasse, seria o termo certo, né? Habitaria o Pai, o Espírito Santo e o Senhor, é a Trindade. Então nós somos guiados pelo Espírito de Deus. E aqui nós precisamos entender, gente, que a comunidade de Jesus, que abrange o mundo inteiro, ele substituiu a velha aliança pela nova aliança, que congrega toda e qualquer pessoa cujo coração creia no Senhor. Para ser convertido em discípulo, Jesus ensinou e demonstrou com a sua própria vida o que significa ser um discípulo. Um discípulo do Senhor, ou seja, a obediência a Deus. A tríplice ordem missionária é discipular, batizar e ensinar a discipular. É emoldurada pela garantia da onipresença de Jesus na alma daquele que crê, o crente. A essência da igreja de Jesus é que o ressuscitado continua vivo e atuante no indivíduo e na comunidade. Ao orarmos, não é mais necessário buscarmos a Deus nos céus, mas sim em nossos corações. A promessa da presença contínua de Deus é a chave de ouro com a qual vários livros da Bíblia são concluídos. E Jesus, após ressuscitar, apareceu a várias pessoas em diversas ocasiões. A Madalena, apareceu algumas discípulas, aos discípulos a caminho de Emaús, a Pedro, a 10 discípulos no cenáculo, aos 11 discípulos, a sete discípulos na Galiléia, aos 11 no Monte da Galiléia, Tiago e a todos os apóstolos, a uma multidão no Monte das Oliveiras, ao apóstolo Paulo, né? Quando Paulo estava indo para o caminho de Damasco. Então aqui, Jesus, gente, ele deixou uma ordem. Portanto, indo, fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Quando Jesus, ele chamou, ele escolheu cada um dos seus discípulos, primeiramente, né?
Ele foi chamando, depois ele se retirou, ele orou uma madrugada inteira pedindo a direção do Pai de quem seriam os 12 escolhidos. Os 12, e no meio estava o traidor. Mas Jesus amou Judas mesmo assim. Só que a gente precisa entender, gente, que nós precisamos fazer discípulos, não nossos. A pessoa não tem que seguir a nós, mas ela tem que seguir a Cristo, o padrão de Jesus, mostrar para ela as bem-aventuranças, mostrar para ela o sal e a luz, mostrar para ela os 2 alicerces, mostrar para ela que o sangue da nova e eterna aliança remiu, comprou, apagou o pecado, riscou a cédula, levou a maldição. E esta pessoa, quando ela aprende, ela passa a discipular outras pessoas também. Por quê? Quando nós recebemos Cristo, fazemos dele único e suficiente Salvador da nossa vida, nós mudamos o nosso pensamento, as nossas atitudes, as nossas palavras. E nós nos convertemos realmente, porque precisa haver uma mudança de pensamento, precisa haver uma mudança, porque tudo que sai da boca do homem sai do coração. E aqui a boca vai falar do que o coração está cheio. Então, quando a gente não conhecia Jesus, misericórdia, a gente falava palavras torpes, que a palavra diz que não devem sair da nossa boca, palavras de maldição. A gente falava que né? Que isso, que praga, que peste, que besta, que burro. A gente nem imagina o que são essas palavras, gente, no mundo espiritual. O que essas palavras lançadas contra a vida de alguém, contra a vida de uma criança, contra a vida de um jovem, contra a vida de um adolescente. O que é isso? As palavras, gente, têm um poder tão grande. Então nós precisamos pregar, ensinar o evangelho para essa pessoa, discipular ela, tornar ela aqui, sólida na palavra. Tirar um tempo com aquela pessoa, ensinar ela no que está na palavra. Não é ensinar a ser como eu sou, mas ensinar como Cristo é, como Cristo foi. Ensinar ela a seguir esse padrão, esse manual, para que ela receba a salvação. E ela aprendendo isso, ela tendo uma fé fortalecida, ela vai discipular outras pessoas. Quando ela ganhar aquela pessoa para Jesus, quando ela plantar aquela sementinha, ela levar aquela pessoa para a igreja, ela faz um convite, aí a pessoa vai na igreja, o pastor faz um apelo, quem é que não aceitou Jesus, quem quer ir aí? A pessoa vai, aí ela começa a discipular, ela começa a acompanhar aquela pessoa de perto, começa a auxiliar ela no estudo da Bíblia. Às vezes tem palavras que a pessoa não entende, tem coisas que a pessoa lê e ela não compreende, mas você vai discipulando, você vai ajudando aquela pessoa a se solidificar na fé, na presença de Deus, ensinando a ela que Jesus deu todo o poder e autoridade para a sua igreja, que em nome de Jesus ela pode repreender, expulsar demônios, expulsar o mal da vida dela, não aceitar o mal, não ser mais escravo. Ela aprende o lugar que ela ocupa no reino, qual é a sua verdadeira identidade em Cristo, herdeiro e co-herdeiro com Ele. Ela aprende que ela é o sacerdócio real, a nação santa, o povo escolhido do Senhor. Então isso tudo nós passamos para esta pessoa, que ela é amada, que ela é escolhida, que Deus criou ela com um propósito. E nós precisamos fazer o que Jesus mandou aqui, gente, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, ensinar essas pessoas a seguir o que está escrito. Aquilo que Jesus nos ordena, honrar pai e mãe, que é ter gratidão, ter aquele cuidado,
ter zelo, né? Então nós precisamos ensinar isso, passar isso para os nossos jovens, ensinar o caminho que eles devem andar às crianças, para que quando crescerem não vão se desviar dele. Por isso nós temos as escolinhas na igreja, aonde eles aprendem a palavra, aonde eles vão tendo um estudo bíblico conforme a sua idade, eles já vão aprendendo um pouco mais conforme eles vão tendo o discernimento das coisas. Então é um crescimento, são fases, e nós vamos discipulando, ensinando a pessoa a obedecer a Jesus, obedecer a palavra. Não é ser que nem eu. Fazer discípulos é discípulos de Cristo, ser igual a Cristo, seguir o manual, aprender a ser servo, a ser obediente como Jesus foi. É isso que nós, como igreja, como cristãos, precisamos fazer. E aqui, deixa só eu achar, aqui onde eu marquei, que eu quero ler aqui com você. Deixa eu só ver onde é que, aqui, onde é que tá a marcação. Está em Romanos, aqui. Romanos capítulo 14, eu quero ler aqui, a partir do versículo 8, diz assim: Se vivemos para o Senhor, vivemos, e se morremos, é para o Senhor que morremos. Sendo assim, quer vivamos ou morramos, pertencemos ao Senhor. Porquanto foi dito por este motivo que Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor tanto de vivos quanto de mortos. Mas tu, por que julgas a teu irmão? Ou tu, igualmente, por que desprezas a teu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porquanto está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Deste modo, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Então, nós precisamos entender, gente, que à volta de Cristo, os cristãos receberão suas coroas, recompensas, em função das obras que realizaram na terra por amor a Cristo e a seus próximos. Não confundir com o juízo dos incrédulos. Esses serão julgados para a condenação eterna, pois não aceitaram a justificação em Cristo. Assim como os competidores olímpicos não tinham o direito de julgar a si mesmos, nem a seus colegas, os cristãos não têm o direito de julgar uns aos outros quanto à forma de expressar a fé. E aqui Paulo, ele pergunta: por que julgas teu irmão? Quando ele diz, pergunta aos fracos, mas também indaga aos fortes: por que desprezas a teu irmão? Ora, todos nós compareceremos perante o trono de Cristo e daremos conta de nossas boas obras. Então, cada um de nós vai prestar conta individualmente. A salvação é individual. Eu não vou salvar o meu marido, ele não vai me salvar. Eu não vou salvar o meu filho, ele não vai me salvar. Cada um de nós vai prestar contas de si mesmo. Por isso nós precisamos discipular, ensinar. Por quê? Porque quando a pessoa chegar diante do tribunal, a palavra diz o que aqui? Todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar que eu sou o Senhor, eu sou Deus. Ninguém vai poder dizer eu não sabia, ninguém me ensinou, ninguém me falou, porque a pessoa recebe a instrução, a pessoa recebe o discipulado, ela é discipulada, ela é ensinada e ela vai prestar contas. Por quê? A palavra diz que aquele gente que conhece a palavra, mas ele não está praticando, ele vai ser punido com mais rigor. A palavra diz: antes não conhecesse. Porque quem não conhece a palavra é ignorante espiritual. Ele não tem conhecimento. A palavra diz que Deus perdoa o tempo de ignorância quando eu era ignorante espiritual. Quando eu não sabia que se eu falasse palavras de maldição, a maldição voltaria para mim.
Quando eu dizia, esse isso, essa bruxa, esse aquele outro, esse aí não presta. Quando eu julgava, quando eu mesmo já condenava e dava a sentença, mas eu não sabia que diante do trono do Senhor, eu também vou ser julgada. Com a mesma medida que eu medi, vai ser medido para mim. Se eu quiser tirar o cisco do olho do outro com uma trave no meu, então nós vamos prestar contas de nós mesmos. Se eu deixei de fazer o que Deus me mandou, se eu deixei de fazer o que o Senhor me enviou, se eu não vivi o plano e o propósito de Deus, os planos dele, que são maiores e mais altos do que os meus, eu vou prestar conta para ele. Você sabia disso? Nós vamos prestar conta de tudo, do que eu fiz, do que eu não fiz e o porquê que você não fez. Se tal dia você teve a oportunidade de pregar para uma pessoa, você não pregou por quê? Aquele dia lá em tal lugar, gente, vai ser como um telão. Deus vai mostrar cada coisa, cada omissão, cada negligência, cada coisinha que a gente se omitiu, não fez, não falou, não repreendeu, não corrigiu, não exortou, não chamou atenção. Nós vamos ser cobrados. Se eu compactuar com o erro do outro, eu vou ser cobrado junto com ele, porque eu estou compactuando com o pecado dele. Então, por isso, gente, aqui Paulo ele fala algo muito sério. E Jesus disse aqui, deste modo cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. O marido não vai prestar conta da esposa, a esposa não vai prestar conta do marido. Cada um vai prestar conta da sua arvorezinha. Quando Jesus foi lá pegar o figo, o fruto, não achar nenhum, e daí? Como é que vai ser? Por isso que Jesus disse, né? Vindes bendito do meu Pai, afasta-te de mim, aparta-te de mim, eu não te conheço. Muitos vão dizer, mas Senhor, Senhor, eu preguei em teu nome, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Jesus vai dizer, eu não te conheço. Porque ela pode até ter feito em algum momento da vida, mas depois ela parou de fazer. Ela parou no meio do caminho, ela se desviou. Por mais, não, mas eu preguei para a pessoa, eu falei uma palavra, eu não te conheço. Porque ela não viveu uma vida de santidade, ela não viveu aquela vida na presença de Deus, ela não fez o que Deus havia mandado que ela fizesse. Cada um de nós, gente, ninguém foi criado para nada, só para enfeitar a terra, ocupar lugar inutilmente, não. Nós fomos criados com um propósito, louvar a Deus, glorificar o nome do Senhor, frutificar, ganhar almas. E a gente precisa entender, gente, que a vontade do Pai é a prioridade. Foi a prioridade na vida de Jesus. Quando Jesus foi para aquele Getsêmani, Jardim da Prensa, é um lugar cheio de olivas, oliveira, que dá oliva. E a oliva, para extrair o azeite dela, tem que ser prensada. E lá Jesus, gente, ele estava em desespero, em agonia, que ele suou gotas de sangue. Ele disse, Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus orou umas 3 vezes, repetidamente, a mesma coisa, porque ele sabia o que lhe esperava. Mas mesmo assim ele disse, é a tua vontade, não a minha. Aí os anjos vieram e o serviram. Então não é a nossa vontade que prevalece, é a do Senhor. E a palavra, gente, a palavra que está em nós é a matéria-prima que Deus precisa para ganhar os outros. Você já pensou nisso? A palavra que está em nós enxertada, ela é a matéria-prima que Deus precisa para ganhar os outros. Tem pessoas que eu vou ganhar, tem pessoas que é você que vai ganhar, não é o pastor, não é o obreiro, não é o diácono, não é o missionário, é nós. Porque nós vamos alcançar o nosso vizinho, o nosso colega de trabalho. Nós vamos alcançar os nossos familiares dando aquele bom testemunho. Nós temos a munição.
somos munidos da palavra. Essa é a matéria-prima que Deus necessita. Por isso que Ele usa a gente. Deus, gente, Ele não faz nada sozinho. Ele tem tanta misericórdia da gente que Ele ainda deixa a gente aqui. Faz algo para mim. Faz algo. Ganha almas aí. Enche o reino aqui. Vamos povoar o céu. Porque o inferno, gente, tem muita gente que já tem lugar garantido. Como eu falei no devocional anterior. Se aquelas pessoas ali não se converterem, gente, infelizmente, vai ser muito povoado o inferno. Só que nós precisamos orar para que a graça alcance elas, para que o perdão, para que o amor alcance elas. Então não se esqueça, nós vamos prestar conta se nós não orarmos, se nós temos um ministério para limpar, se nós temos um ministério para cuidar, para dar aulinha para as crianças, para interceder, para fazer visita em hospital. Se a gente não fizer isso, Deus vai colocar outro para fazer. Mas nós vamos prestar conta. Servo inútil. O dom que eu te dei, tu enterrou. Por que você não colocou lá no banco, pelo menos para que quando eu voltasse eu recolhesse com juros? É uma palavra dura, forte, mas é a realidade. Já pensou quantos Jesus vai dizer servo inútil? Você não fez nada. Não fez a minha vontade, não viveu o meu plano, não viveu o meu propósito, não viveu o melhor que eu tinha para você. Você viveu como você quis, a tua vontade. Por isso que Jesus, quando ensinou nós orarmos, ele disse: Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. A vontade dele sempre, gente, é lá, é aqui. E Jesus tem todo o poder no céu, na terra, embaixo da terra. O nome que está acima de todo nome. Então reflita nesta palavra, faça uma reflexão. Se você está vivendo o que Deus mandou, se você está fazendo o que Deus mandou, se você está se omitindo, ficando no teu cantinho, na tua zoninha de conforto, reflita. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas que têm ouvido a tua palavra. Pai, que essas pessoas mudem, que elas não sejam egoístas de querer o bem só para si, mas que elas queiram o melhor para os seus irmãos, para aquelas pessoas que vivem oprimidas, cativas, escravas na mão de Satanás. Pessoas, Pai, que se não se arrependerem já sabem o lugar destinado delas. Mas que estas pessoas mudem o seu pensamento, as suas atitudes. A tua palavra diz que o amor de muitos esfriaria, mas que o nosso amor nunca esfrie, Pai. Que ele aqueça cada dia mais no nosso coração. Que a gente queira ver essas pessoas libertas, curadas, abençoadas, Pai, salvas como a gente tem a salvação de Cristo na nossa vida. O sangue da nova e da eterna aliança, da nova aliança que nos alcançou, que nos remiu, que nos comprou, Pai. E também pagou o preço por cada uma dessas pessoas, Pai. E que o Senhor possa operar na vida delas. Que essas pessoas possam, Pai, se voltar para Ti. De coração, Pai, é a minha oração que esse povo se arrependa dos seus pecados, abandone os seus pecados e se converta ao Senhor. Em nome de Jesus, esta é a minha oração e que Deus te abençoe poderosamente, no nome de Jesus.